Muita gente se enrolou para fazer essa questão, é verdade, mas ela é relativamente tranquila. Envolve ali análise de potência elétrica com resistência e bastava interpretar da maneira correta o que o enunciado diz. Olha, vou ser bem sincero, o enunciado já deu praticamente ali todas as diretrizes que tinham que ser feitas. Então vamos lá resolver? Mas antes, já conto com o seu like fortalecedor e com a sua inscrição aqui no canal para você não perder nenhum vídeo de altíssima qualidade como esse. Vamos lá para o conteúdo. Nos chuveiros elétricos, a água entra em contato com uma resistência aquecida por efeito Joule. A potência dissipada pelo aparelho varia em função da tensão a qual está ligado e do valor da resistência elétrica escolhida com a chave seletora. Então, gente, toda essa parte aqui, né, ela é importantíssima e ela está te lembrando uma coisa que você já sabe naturalmente lá do seu conteúdo de potência elétrica. Olha aqui, ó, P igual ao quadrado sobre R, né? Essa é uma das equações de potência elétrica que vai fazer você chegar mais rápido ao resultado dessa questão. Vamos continuar. No quadro estão indicados valores de tensão e as possíveis. Olha aqui, cara, eu vou até sublinhar de outra cor, que é importantíssima essa parte, né? Deixa eu até pegar uma cor aqui um pouquinho mais suave. Mas olha só, possíveis resistências para 5 modelos de chuveiro. Nesse quadro, o valor das resistências é medido a partir da extremidade da esquerda. Sabe lá o chuveiro, quando você tem a chave seletora e consegue colocar em posições distintas? Posição do verão, posição do inverno, ou até mesmo a posição do desligado? Então, quando você mexe naquela chave seletora, você está mexendo na resistência. Você está mudando ali o tamanho do resistor, né? E, consequentemente, mudando o valor da resistência. Quanto maior o comprimento, né? A gente lembra, deixa eu até lembrar aqui para a gente, né? A gente lembra que a resistência é proporcional ao comprimento L, por conta daquela segunda lei de Ohm, da rola caída, né? Então, olha aqui, ó, ele é diretamente proporcional ao comprimento. Então, quanto maior for o comprimento, maior a resistência. Quanto menor o comprimento, menor a resistência. Você não vai usar isso aqui nessa questão, mas é só para te lembrar a teoria. Então, quando você vai mexendo na chave seletora, você varia a resistência. E ele vai perguntar qual é o chuveiro que apresenta a maior potência elétrica. O que muita gente pensou aqui nessa questão, né? Que era para você pegar, para ter a maior potência, bastava você pegar, por exemplo, a maior potência, né? Você bastava pegar a menor resistência. Ou então, muita gente também pensou, na maior tensão elétrica. Né? Porque ele diz aqui no início que a potência dissipada pelo aparelho varia em função da tensão. Beleza, mas são as duas coisas que estão em voga, gente. Então, quando você tem as duas equações, ou melhor, as duas letrinhas, duas grandezas aqui, variando, que é o caso, porque olha só, aqui a gente tem 127 volts e também tem 220 volts, tá bom? Então você tem que trabalhar com a hipótese, né, das duas grandezas variando, o que torna a análise um pouquinho mais difícil, porque você tem que apelar um pouquinho para a análise matemática também. Veja, eu quero a maior potência, beleza, mas eu tenho que pegar então, dentre as opções que foram apresentadas na tabela, eu tenho que pegar aquela que tem a maior tensão elétrica, mas que também tem a menor resistência. Então, olha como é que a gente pode pensar aqui, ó. Vou botar aqui, ó, né? São essas duas coisas. Então, olha só, olha como é que seria a maneira correta de a gente pensar. Vamos olhar apenas para o chuveiro A e para o chuveiro B, porque são os que estão em 127 volts. Então, primeiro a gente vai comparar os chuveiros que estão dentro de 127 volts. Desses aí, o A e o B, qual deles tem a menor resistência? Pode oferecer a menor resistência, porque são possíveis resistências que estão sendo medidas, e medidas a partir da extremidade da esquerda. Olha o A. O A ele pode somente vir até 5 ohms. O B ele pode vir até 3,2, ou ele pode continuar e seguir até 6,2. Muita gente não interpretou dessa maneira. A galera achou que era para somar as resistências. Teve uma galera que achou que era para somar o 3,2 com o 6,2, 9,4. Não é para somar. Ele não falou isso no enunciado em nenhum momento. O que ele falou no enunciado
é que é medido a partir da extremidade da esquerda. Você pode parar aqui no 3,2, é como se você estivesse parando a chave seletora no meio do chuveiro. Mas você pode continuar e chegar até o 6,2. Você foi a mais, você foi além, aumentou a resistência, entende? Mas voltando ao raciocínio, então o A ele para em 5, o B ele pode parar em 3,2 ou pode seguir. Dentre essas três possibilidades, qual é que tem a menor resistência, né? Porque você tem que ver qual é a menor resistência também. Ah, é o 3,2, né? Agora fica fácil. Se você entendeu o que eu expliquei, fica fácil perceber que o 3,2 ohms, né? Então no chuveiro B é a menor resistência. Aí você faz essa conta aqui, ó. P igual, para uma tensão de 127 volts elevado ao quadrado e uma resistência de 3,2, você vai ter um resultado ali. Daqui a pouco a gente calcula isso, tá? Agora vamos comparar os outros três chuveiros que estão ali ligados a 220 volts. Chuveiros C, D e E, tá? Então vou botar aqui assim, ó, verdezinho para 220 e azulzinho para o 127, tá? Bom, dentre esses três chuveiros ali de 220, quais deles vai te oferecer a menor resistência? Você já pegou, né, cara? Você já pegou a manha. Você já entendeu que o C ele pode parar em 8 ou ele pode seguir até 17,3. O D ele pode parar até o 10 aqui, ou seguir e ir para 12,1 ou para 23. E o E pode vir até 10,5 e seguir para 24,2. Qual é o menor? É o C, né? Que vai parar aqui no 8. Então qual é a conta que você faria? P igual 220 ao quadrado dividido por 8. E aí você vai fazer essa conta. Compare essas duas contas e veja aquela que apresenta a maior potência elétrica. Simples assim. Nessa nossa primeira conta, o resultado vai dar 5.040 watts. E nessa segunda conta, o resultado vai dar 6.050 watts. Maior é essa aqui. Então, gabarito letra C de quê? De chuveiro. Muitíssimo obrigado por vocês terem ficado até o final desse vídeo. Espero que vocês tenham curtido esse tipo de resolução. Já conto com o seu like fortalecedor da comunidade e com a sua inscrição aqui no canal para você não perder nenhuma notificação de vídeos de altíssima qualidade como esse. Um forte abraço e bons estudos!